A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um programa da Igreja Presbiteriana, Semeando para a Vida Eterna, programa que nós fazemos para abençoar a vida da sua família, levar a palavra de Deus a você. Nossa igreja, você já sabe, fica ali no centro da cidade, na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Seja. Você é o nosso convidado para as nossas programações, que acontece aos domingos, 9 horas da manhã, temos um culto, às 10 horas temos uma escola dominical para todas as idades, onde você pode aprofundar o seu conhecimento bíblico, e depois, às 19 horas, nós temos um culto também da noite, tá bom? Então, você é o nosso convidado com a sua família, traga seus filhos, que serão também atendidos de acordo com a idade deles. E nós temos também durante a semana programações nas casas, né? Nós fazemos estudos bíblicos nos lares. Mas aí, você participando da nossa igreja, você toma conhecimento onde terá uma reunião mais próxima de você e você participa também, tá bom? Vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores. Depois dos patrocinadores teremos uma palavra de oração e a meditação na palavra de Deus. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Muito bem, queridos, nós vamos pedir que Deus esteja nos abençoando agora, nesse momento muito especial de meditação da palavra. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem derramado a tua graça sobre a nossa vida. Te agradeço pela Igreja Presbiteriana aqui em Lages, que o Senhor continue, a Deus, usando como instrumento para abençoar vidas. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja especialmente nesse momento, nos abençoando com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações, em nossas mentes, para nos trazer, ó Deus, a Tua palavra, que é verdade, é vida, é transformadora, é penetrante. A tua palavra diz que a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Nós pedimos ao Senhor que ela atue em nosso coração e nossa vida hoje, em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém. Queridos, eu quero trazer hoje uma história que é uma história tão bem contada na Bíblia que alguns comentaristas dizem que é possível que ela não seja uma história real, seja uma história criada para justificar, né, um feriado que foi criado, né, um feriado judaico que é comemorado até hoje. Ele chama Purim e ele acontece no dia 14 de março. Né? Então, neste feriado, dia 14 de março, se lê no início da festa o livro de Esther. E também depois, no dia seguinte, no final da festa, se lê novamente o livro de Esther. Então, o livro de Esther tem algumas peculiaridades interessantes. Ele é um livro que é escrito com uma perfeição, né, vamos dizer assim, de história, né? Ela tem alguns paralelos ali na própria história, uma fórmula de se contar história, mas a principal característica do livro de Esther
é que é um livro que ele não cita o nome de Deus. Apesar de estar na Bíblia, conta toda uma história aqui, uma história emocionante, uma história de reviravoltas, né? Então, nós estamos aí na época dos streamings, das séries, tem gente que gosta das séries que assiste na Netflix, né? Na Amazon. Então, o que se procura numa série, né? Tem muita gente que gosta das reviravoltas nas histórias das séries, né? Então, na série até chama plot twist, né? Tem um plot twist fantástico, uma reviravolta na história. E a história de Esther realmente traz essas reviravoltas, né? Esse plot twist, de uma forma assim bastante empolgante, né? Até. E nós temos também, né, na história de Esther aqui, o livro que foi o último livro a ser aceito para entrar no cânone judaico, dos livros judaicos, né? Então, ele está logo depois de Esdras, Neemias, que são livros históricos, e Esther entra como um livro histórico, né? Depois vem o livro de Jó, que é já um livro considerado um livro poético. Jó, Salmos, né? Cantares, Provérbios, então são livros poéticos. Então nós temos aqui na história de Esther, né? Esther, a história eu vou ler aqui no capítulo 2, dos versículos 5 ao 7, tá? Então, Esther, capítulo 2, de 5 a 7, diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então esses versículos aqui dão a introdução desses dois personagens, Mordecai e Hadassah, que é conhecida depois por Esther, né? Esther é a forma ali onde ela vivia, né? Foi nomeada, Esther quer dizer estrela, né? Então, conta no primeiro capítulo do livro de Esther a história do rei Assuero. Então esse rei, muito poderoso, o rei ali da Pérsia, né? Ele dá uma festa, um banquete, e nesse banquete ele convoca a rainha, e a rainha recusa, ela não vai, ela desobedece o rei a comparecer ao banquete que ele tinha oferecido em nome da rainha. E aí os príncipes ali das províncias, né, ele comanda 127 províncias na Pérsia, e essas províncias então têm os seus príncipes, e esses príncipes presentes àquela festa, aquele banquete, ficam preocupados, né, com a atitude da rainha e aconselham o rei. Falam assim: rei, não é bom o que a rainha fez. Ela desobedeceu o rei, né, e desonrou o rei. Então as princesas das províncias, ao ouvirem isso, vão achar que isso é certo se o rei não tomar nenhuma providência. Então o conselho que eles deram é que ele afastasse a rainha, que ela nunca mais estivesse na presença do rei, como uma forma de punição, e que o rei casasse de novo, que ele conseguisse uma esposa. E aí nós vemos aqui no capítulo 2, apresentando aqui, né, a história, o contexto histórico onde se passa esses episódios, do exílio do povo de Israel, né, que estão na Babilônia. Eles estão exilados numa cidadezinha chamada Susã, e quando o rei baixa um decreto para que as moças virgens do reino fossem escolhidas, né, e levadas para serem apresentadas ao rei, aí entra a história de Esther, que é uma das escolhidas, e o rei se apaixona por Esther. Só que tem mais uma figura nessa história, né? Um tal de Aimã, que é
um comandante do rei Assuero, e esse Haimã ele começa a ter alguma importância porque acontece algo interessante. O Mordecai, ele é um judeu, e ele fica aos redores do palácio ali, querendo saber sobre Esther, né, sobre a sua sobrinha, se ela está bem, se está tudo indo bem, e ele, por um acaso, descobre um plano para tirar a vida do rei Assuero. 2 soldados ali estão conversando e planejando matar o rei. E ele faz a denúncia para o rei, né, entrega esse plano para o rei consegue descobrir quem são os soldados, mata os soldados e fica por isso mesmo, né? Então, esse comandante passa a ser um herói para o rei o honra, né, lhe cobre de honras. E uma das honrarias que esse Haimã recebeu foi ser proclamado por toda a cidade como herói, sendo levado em cima de um cavalo real, sendo proclamado que ele era um herói, que tinha salvado a vida do rei e que todos tinham que se curvar perante ele. Porém, quando ele passa perto de Mordecai, Mordecai não se curva, né? Não se curva, e ele marca Mordecai e começa a ter uma antipatia e raiva de Mordecai. E ele começa a planejar o mal contra Mordecai. Um detalhe bastante interessante nessa história é que o Mordecai orienta Esther a nunca revelar que ela era do povo judeu, né? Ela era judia. Então ela cai nas graças do rei e ela se torna rainha. Ela se torna a esposa do rei, o rei a ama, né, de verdade. E nesse ínterim, Haimã planeja, descobre que Mordecai é um judeu, e ele planeja então matar os judeus. E, usando de astúcia, ele formula um decreto para o rei assinar. O rei assina meio sem ler, tá? E o decreto diz o seguinte, que num determinado dia os judeus seriam mortos. Todos que fossem judeus em todas as províncias da Pérsia seriam mortos, né? E tem uma frase que se repete ao longo de todo o livro de Esther, que era uma máxima da época, que dizia assim: na lei dos medos, a lei dos medos e dos persas, elas não se podem revogar, não se pode revogar. Então, esse decreto ele não podia ser revogado. E aí Haimã teve a sua grande jogada ali, né? Conseguiu fazer o rei assinar um decreto que não podia ser revogado. E aí entra a providência de Deus, mesmo não se citando Deus, não fazendo nenhuma referência a qualquer culto, qualquer forma religiosa, né, no livro de Esther todinho, mas ali a gente vê nas entrelinhas Deus atuando. Esther foi colocada num lugar estratégico para um ato salvífico, que salvou todo o povo judeu. Por quê? Porque ela se tornou rainha, né? E não tendo revelado a sua origem, não houve nenhum tipo de preparação dos inimigos para, vamos dizer assim, isolar ou anular qualquer ato de Esther. Mas como a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada, né, Haimã começou a ganhar força, e essa tese, né, de que os judeus eram o problema do reino ali, foi se fortalecendo, né? E um dia, quando Haimã encontra de novo com Mordecai, ele reforça, né, a raiva aumenta, que Mordecai novamente não se curva à presença de Haimã, e ele então planeja matar Mordecai e constrói uma forca
né? Ele constrói uma forca para Mordecai e os seus filhos. E Mordecai conversa com Esther e diz: Esther, você tem que interceder pelo nosso povo para o rei. E o rei decide então fazer um banquete para Esther. Agora é o banquete de Esther. E a Esther convida a irmã, né, para ele ser um convidado de honra. Fala assim: eu tenho uma surpresa nesse banquete, e esse banquete eu quero convidar especialmente o rei e a irmã para revelar essa surpresa, né? Então, uma das reviravoltas interessantes que acontece nessa história é que o rei um dia perde o sono e pede para os empregados ali do palácio trazerem as anotações dos feitos no reino, e quando eles começam a ler, vem a parte onde o plano para assassinar o rei é descoberto e o nome de Mordecai está ali. Então o rei pergunta assim: mas o que foi feito a Mordecai por ele ter descoberto e denunciado o plano de assassinato contra mim? Assim, nada foi feito. Então eu quero honrá-lo. E nisso a irmã chega, né? A irmã vai ver o rei, e o rei pergunta para a irmã, fala assim: irmã, o que se deve fazer a alguém cujo rei quer honrar? E a irmã, com um bom narcisista, achando que estava falando dele, né, que ele ia ser honrado pelo rei, fala assim: olha, rei, as maiores honrarias que o rei pode fazer a quem o rei quer honrar é pegar o cavalo real, colocá-lo em cima do cavalo, vestir com a roupa do rei, colocar a coroa do rei na cabeça e sair pela cidade proclamando: isso se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E o rei disse assim: boa proposta, irmã, então eu quero que você pegue a minha roupa, a minha coroa, o meu cavalo, e procure um homem chamado Mordecai e faça isso com ele. Imagina, né? Que reviravolta. O homem que ele odeia, está planejando matar, ele tem que sair por toda a cidade carregando esse homem, honrando esse homem. E mais, aí vem, né? A irmã está entristecida, envergonhado, e aí vem a reviravolta da história, a maior reviravolta, que é Esther revelando no banquete que há um plano para exterminar o povo que ela faz parte, que ela é judia. E o rei fica assustado, fala assim: mas como eu assinei um decreto desse para a mulher que eu amo ser morta, né? E ele diz assim: quem arquitetou esse plano? Quem é o autor desse decreto? Ela diz assim: esse homem que está ao seu lado, a irmã. E a irmã fica desesperado, o rei fica desesperado, sai correndo, né, meio desnorteado, e a Esther fica sozinha ali no banquete, e a irmã vai em cima dela, desesperado, pega ela pelos braços e fala assim: por favor, interceda pela minha vida com o rei, eu não queria fazer isso. E quando o rei volta, ele está agarrado em Esther, e ele acha que o rei acha que a irmã quer abusar de Esther, e o rei manda matá-lo, e pergunta: como é que a gente vai matar esse homem? E alguém diz: tem uma forca preparada, né, para matar Mordecai e seus filhos. E o rei ordena: então mata a irmã nessa forca aí que ele mesmo preparou. Então, como a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada, o rei deu a ordem para os judeus que eles poderiam reagir àquilo que iria ser feito pelo povo das cidades. E esse dia, o dia do Pur, que seria o dia da purificação, né, eles iam matar os judeus, se torna o Purim, que é a inversão. Os judeus reagiram e conseguiram vencer os seus inimigos e mataram todos aqueles que queriam matá-lo. Queridos, a primeira coisa que a gente aprende nisso aí é que Deus é o Deus da história, né? Deus é Deus de toda a história. Não há nenhum momento da história que Deus não esteja presente e que Ele não saiba de todas as coisas. Segundo ponto, Deus é o Deus do seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus está atento a tudo que está acontecendo ao seu povo, né? Nós sempre temos na história aí o mundo, o mal, a sociedade, muitas vezes contra a igreja, contra a palavra de Deus, perseguindo o povo de Deus,
mas Deus disse que a igreja venceria as portas do inferno, não prevaleceriam contra a igreja. Então nós temos um Deus que é o Deus da história, soberano Deus da história, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Temos o Deus que é o Deus do seu povo, da sua igreja, e temos o Deus que é o Deus da nossa salvação. O Deus que providenciou a nossa salvação, o seu Filho Jesus Cristo. Então essa história do Purim, ela faz referência a isso, o Deus que providenciou a nossa redenção mesmo diante da nossa eminente morte, da nossa eminente condenação. Deus providenciou através dos seus atos misericordiosos, providenciou o seu Filho Jesus para que ele viesse e fosse o nosso Redentor. Então nós temos aí nessa história, que é a história, como eu falei para vocês, relembrada todos os anos até hoje, e é uma história de alegria, uma história aí que as reviravoltas nos trazem um sentimento de justiça, e o povo judeu comemora, inclusive, com muita festa, com churrasco, compartilhando a comida, vestindo fantasias para se alegrarem, Então é conhecido como Carnaval dos judeus, É a festa do Purim, no dia 14 de março. Então Deus abençoe a sua vida, lembre-se disso. Deus é o Deus da história, Deus é o Deus do seu povo, e Deus é o Deus da nossa redenção. Deus abençoe a sua família, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Até o nosso próximo encontro. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto vai passar.
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu só tenho a ti, Senhor.